Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes que eu pretendo divulgar lá no meu canal original porque creio que interessa aos dois públicos. Eu quero falar hoje sobre El Espejo Enterrado, o espelho enterrado, que é este livro do Carlos Fuentes, mas que não nasceu propriamente como um livro. Em 1992, Espanha e a América Espanhola promoveram uma série de festejos rememorando a chegada de Colombo, os 500 anos da ocupação espanhola, da chegada, da descoberta, da invasão, e eram todos conceitos em disputa, como ainda são. Carlos Fuentes foi convidado e, conhecendo um pouco mais sobre ele, até acredito que ele já tinha um projeto tão ambicioso assim e meio que conseguiu vender bem a sua ideia, para além do que se diga. A ideia era que se fizesse uma minissérie, 5 episódios, discutindo a conquista, discutindo o que é o mundo hispano-americano. E deixa eu explicar uma coisinha para vocês, meu público aqui do Brasil. Nos livros de história aqui no Brasil, Cristóvão Colombo e a descoberta da América nunca passa de um parágrafo, quando muito algo um pouco mais pontual, uma tabelinha. Mas em Hispanoamérica, esse é o marco central de origem. Então, qualquer criança da América Espanhola vai dizer a vocês: Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Venía liderando 3 carabelas, la Pinta, la Niña e la Santa Maria. E por aí vai. Porque isso é parte das comemorações, isso é parte da identidade. E quando se completaram esses 500 anos, e olha, eu não sei por que a nossa espécie adora comemorações redondas. Eu não sei se vocês já repararam, mas qualquer comemoração redonda parece que as pessoas se enchem, né, de tudo que termina em 5 ou em 0 sempre tem uma comemoração maior do que todas as outras efemérides em relação à passagem do tempo. Então, Fuentes abraçou esse projeto ambicioso de falar sobre a colonização a partir do ponto de vista dele, que é um ponto de vista bastante específico. Ele trabalha com a noção de que a nossa cultura na América Latina, ela é rica, ela é versátil, ela é incrível. Ela concentra todas as influências recebidas ao longo da colonização e da passagem da história e muito além, e que a cultura é a única coisa que nós temos de vitorioso, porque o nosso continente foi invadido, foi saqueado, os projetos políticos que vigoraram aqui desde sempre não são originários da nossa própria identidade, são cópias das ideias francesas, das ideias britânicas e depois das ideias estadunidenses. Então, a maneira como Fuentes celebra a cultura é uma maneira de dizer: olha para você, olhe nesse espelho. Ele usa o espelho como metáfora para muitas coisas ao longo da série e do livro. Ele
atribui uma importância imensa aos espelhos. Mas o que ele diz basicamente é: olha, você é o resultado de todas essas influências culturais. E em cada um dos nossos países, essa salada de influências criou uma cultura única, ímpar, sem igual e incrível, maravilhosa, que nos identifica, que nos preenche, que não nos deixa esquecer os sofrimentos, que incorpora para si toda essa trajetória do nosso continente tão humilhado, ofendido e vilipendiado. E ele fala com esse calor todo, com uma erudição imensa, com uma dicção impecável, tanto em espanhol quanto em inglês. É um intelectual de grande porte, um dos últimos do século XX, se é que se pode pensar assim. Fuentes nasceu em 1928 e faleceu em 2012, então ele ainda teve a ocasião de olhar para a própria obra de uma perspectiva a partir do novo milênio, a partir do novo século. E as palavras são importantes, porque quando ele diz Hispanoamérica, Hispanoamérica é um conceito. Se eu ou você dizemos América Latina inclui o Brasil, inclui as Guianas que não falam nem espanhol nem português, inclui uma miríade de ilhas do Caribe, de colonização britânica, de colonização francesa. A América Latina é tudo, mesmo quando nessas ilhas do Caribe ainda a referência é o Reino Unido. Alguns hão de discordar e vão dizer que é só a fala portuguesa e espanhola, mas a América Latina é algo forte. Quando você diz Iberoamérica, aí sim. Quando você diz Iberoamérica, você tem a Península Ibérica, que é Espanha e Portugal, e todos os países da América Latina que falam espanhol ou português. Quer dizer, isso é um outro grupo. Quando se diz Hispanoamérica, é a América que foi colonizada pelos espanhóis, mais a Espanha. Não dá para dissociar porque há um diálogo. Você pode dizer, não, Hispanoamérica é só a América Espanhola. Tá, literalmente sim, mas culturalmente, e esse é o argumento do Carlos Fuentes, não dá para dissociar. A Espanha está tão entranhada entre nós que é impossível abrir mão dessa influência cultural e voltar para raízes mais antigas, porque ela se entranhou de tal maneira que é parte das nossas raízes. E isso surgiu como uma minissérie, são 5 episódios. São 5 episódios maravilhosos. Se você quer saber sobre a história da América Espanhola, sobre a história da Espanha, sobre as influências culturais mediterrâneas, sobre mitologia, sobre símbolos, sobre como cada símbolo envolvendo as nossas culturas tem origens tão remotas que podem ser rastreadas para muito além da Espanha. É uma minissérie maravilhosa que saiu, logicamente, em 1992, com a colaboração do governo espanhol, com a colaboração... É um pool de produção, porque foi uma série caríssima. Eu creio que só de direito autoral de iconografia custou uma fortuna, além de ter sido filmada nos 2 continentes. E aí o Fuentes lança o livro. O livro sai, dependendo da edição, no ano seguinte.
E depois vai ser constantemente reeditado. É um livro maravilhoso que também deve ter custado caríssimo na edição, que se não houvesse, olha só essas páginas aqui que são sobre Goya, Francisco de Goya y Lucientes, um dos maiores pintores espanhóis do século XVIII para o XIX. E o livro tem um ritmo diferente da série. A idealização dos capítulos não segue exatamente a série. O livro é muito mais completo, o livro vai para muito além na especificação de referências, na análise das obras de arte, dos símbolos, mas principalmente porque a série foi feita e concebida para passar não apenas na América Espanhola, mas para ser vendida nos Estados Unidos para os falantes de inglês. Tanto que ela foi gravada também com a locução do Fuentes e a apresentação dele no inglês impecável. Só que os episódios são um pouco diferentes. Por quê? Porque a cultura dos Estados Unidos e o público estadunidense não tem a nossa sofisticação em termos de imaginação, de metáforas, de alegorias, a riqueza da vivência religiosa católica, indígena, africana. Os Estados Unidos, que é médio, sabe? Não aqueles lugares multirraciais como Nova York ou Los Angeles. Não, os Estados Unidos médio, aquele publicão de série de televisão, é uma tábula rasa de discurso único, com aquela chatice evangélica de não gostar de teatro, não gostar de arte, achar que tudo é pecado. Então a mente deles é tão fechada que não dá para ser o mesmo discurso que é para nós. Então a série nos Estados Unidos, ela segue um encadeamento linear, cronológico, de começo, meio e fim. É claro que o Fuentes nunca se furta a dar uns pulos de raciocínio, a enriquecer com a erudição dele, mas a série em inglês ela é mais fraca que a série em espanhol e saiu posteriormente. Eu creio que ela saiu por volta de 94. E aí o que nós temos é que El Espejo Enterrado contempla a nossa identidade hispano-americana no diálogo com o que essa identidade contém de espanhol. É claro, o governo espanhol estava promovendo uma boa parte desses festejos. Houve países que se sentiram ofendidos, houve discórdia, briga por causa de conceitos, toda essa questão em torno de se foi conquista, se foi invasão, se foi uma descoberta, se foi um encontro de duas culturas ou se foi uma cultura se sobrepondo às outras e destruindo tudo que via pela frente. E o que o Fuentes diz é não é nenhuma coisa e nem outra, porque se você olhar profundamente, apesar de toda a razia feita pelos espanhóis, apesar de todo o morticínio, apesar desse catolicismo fanático, escroto, imposto a ferro e fogo, em cada manifestação cultural você tem ali a presença subjacente, muitas vezes mascarada, muitas vezes convertida em alegoria, muitas vezes escondida sob símbolos quase herméticos, a presença indígena e a presença africana também. Nós temos que olhar para as nossas culturas não a partir de um olhar eurocêntrico, mas nós temos que saber diferenciar em todo esse conjunto de símbolos que nos são passados, qual é a presença
a presença original, a presença originária, as raízes da nossa terra-mãe América, que não se chamava América. Que se a história fosse justa em qualquer motivo, não só não deveria se chamar América, e muito menos Colômbia, homenageando Colombo, que foi quem de fato fez essa primeira aproximação, mas deveria ter um nome inspirado em todas as culturas que aqui conviviam e que não conviviam harmonicamente. Havia muita guerra, muito. A América pré-colombiana não era um continente harmônico, idílico, um paraíso terrenal onde todos os habitantes originais viviam irmanados numa cultura que respeitava a terra. Não. Havia grandes impérios com religiões terríveis que cultuavam o sol principalmente e que exigiam sacrifícios humanos para que as coisas permanecessem. E que, independente dos espanhóis ou não, como foi o fato com os maias sucumbiram ao peso da sua própria cultura e da sua religião tão exigente e da devastação que promoviam nos recursos naturais. A Espanha só conseguiu se impor de tal maneira na América exatamente porque as culturas daqui, as pessoas que aqui viviam estavam constantemente em guerra entre si. E os espanhóis souberam explorar isso, fornecer lealdade a alguns para derrotar os outros e depois chamar outros para derrotar esses e depois subjugar todo mundo. E é isso que o Fuentes nos conta, muitas vezes pegando o ponto de vista dos vencidos. E esse é um diálogo que não surge apenas com Miguel León Portilla, que é um diálogo que se dá aqui na América Latina também com Eduardo Galeano, e que é parte da vida do Fuentes em outro sentido, porque ele era um filho de diplomata que viveu em muitos países, inclusive no Brasil durante a infância e a adolescência, que estudou no México para não perder as raízes, era formado em direito e em economia e viajou o mundo inteiro e tinha toda essa cultura cosmopolita. E ele também era escritor, contista e romancista, roteirista de cinema. Era um homem multitarefa, um workaholic, se é que se pode dizer assim, respeitado o anacronismo. E ele fez parte do boom latino-americano. Nos anos 60, principalmente, quando esses escritores tomaram o mundo de assalto, você tem Julio Cortázar na Argentina, você tem Gabriel García Márquez na Colômbia, você tem Mário Vargas Llosa, morto em vida, né? Uma pessoa escrota e asquerosa, mas um escritor brilhante, representando o Peru, e Carlos Fuentes no México, dialogando o tempo todo com Juan Rulfo, o maior escritor mexicano do século XX. E Fuentes tem esse diálogo com esses escritores e todos eles estão refundando a própria estrutura da literatura internacional. É o surgimento do realismo fantástico, é uma maneira de olhar para a América Latina e para essa cultura tão vasta e dar voz na literatura a esse continente rasgado, a esse continente assolado por todo tipo de mazelas, mas que ao mesmo tempo luta para se manter culturalmente íntegro, mesmo tendo que absorver toda e qualquer cultura invasora. E é maravilhoso, se vocês
pensarem, há duas influências que o Fuentes cita, além, é claro, do próprio Juan Rulfo, mas ele cita Cervantes, e aí ele faz uma análise da Espanha ao citar Cervantes que é maravilhosa, porque ele mostra que a Espanha não é uma coisa só, que a Espanha é um terreno em disputa por diversas culturas, que passou por migrações, por invasões, por guerras, por conflitos religiosos, e que a Espanha que chega à América é a Espanha da Reconquista. Do momento em que Colombo parte, os reis católicos estão acabando de unificar a Espanha sob o catolicismo e varrendo mouros e judeus da maneira mais absurda, violenta e medonha. A Espanha ainda assim continuou uma colcha de retalhos, e até hoje vocês veem que é um país que mal se mantém junto, porque cada uma das suas regiões é autônoma. E é autônoma desde o período medieval. Você pode ir e vir de impérios, de censura, de dominação, mas que essas regiões se mantêm autônomas porque elas já eram autônomas há muito tempo. Então Fuentes discute essa questão de que, de um lado, a Espanha é leal à coroa, é um império de leis, herda do direito romano, essa obsessão pela lei escrita e por ter sempre garantias legais para tudo, e por outro lado, a Espanha é a Espanha que tem essa raiva, esse furor de autonomia, de individualidade, de identidade e do cidadão, que não é derrotado mesmo que uma monarquia dure 40, 50, 60 anos ou que uma ditadura também se estenda por 40 anos. E é isso que o Fuentes quer que a Espanha aporte para nós, essa diversidade que existe lá. Ele não quer a Espanha do discurso único católico de sangue limpo, ele quer a Espanha de tudo, de mouros, de judeus, de celtas. É essa Espanha que ele reivindica para nós. E, de certa forma, é essa Espanha que nos chegou. Até porque cristãos novos, tanto espanhóis quanto portugueses, se refugiaram aqui fugindo da Inquisição. Nós somos parte de tudo isso. E a outra influência com quem o Fuentes dialoga é exatamente o Gabriel Garcia Marques, seu grande amigo, de uma boa parte da sua vida. E Cien Años de Soledad talvez seja o romance mais emblemático do boom latino-americano. Nós podemos dizer que há, na maioria desses escritores, uma enorme regionalização e que você identifica Cortázar como rioplatense imediatamente, que o Peru está entranhado, tanto o Peru amazônico quanto está entranhado no Vargas Llosa, com um certo cosmopolitismo, porque ele era um dandy, né? E que Fuentes também é um cosmopolita, também pretende um romance mais universal, mas são uns romances universais de pontos de vista diferentes. O romance do Garcia Marques, ele brota de uma maneira dessa relação com a terra que vai muito além da questão fundiária ou da questão de origem, mas é dessa questão quase indígena de nós sermos parte da terra. E ao mesmo tempo, quando ele elabora a saga da família Buendia em Cien Años de Soledad, ele está fazendo uma gigantesca alegoria
da trajetória de muitos dos nossos das nossas origens, de como se chega, de como se migra, de como se encontra com outras culturas, de como se ascende socialmente e depois se decai, de como se entra em decadência até não sobrar nada. Quantas famílias que aqui no Brasil a gente teria como espelhos quatrocentões, ou os herdeiros de senhores de engenho no Nordeste, ou, sabe, gente decaída como a própria cultura que Gilberto Freire defende, e ao mesmo tempo a riqueza e a força do que nasceu, do que foi gestado nesse encontro, nessa luta entre culturas por estabelecer uma cultura que nos representasse a todos. E é maravilhoso porque Cien Años de Soledad é universal. Ao mesmo tempo que a nós hispano-americanos fala de uma maneira tão forte, mas tão forte, que é impossível passar incólume por esse livro, até para quem fala português, até quando traduzido, é um livro de uma força extraordinária. Ele ainda assim consegue dialogar com pessoas em outros continentes, ele tem uma universalidade porque é sobre vida, porque é sobre você entender o que foi a trajetória da sua cultura quando ela já está agonizando, porque nenhum de nós consegue identificar a nossa cultura quando ela está no auge. Os estudiosos, os intelectuais, eles não vivem a cultura como quem está entranhado nela. Eles passam a refletir sobre ela ou quando ela está em decadência ou quando ela já sumiu, porque aí eles têm uma trajetória para examinar. E o que o Fuentes faz de revolucionário é dizer não, a cultura está viva, a cultura somos nós. A cultura está viva, a cultura está no Dia de los Muertos, no México, a cultura está nas flautinhas andinas, a cultura está em tudo. A cultura somos nós. E para bem ou para mal, nós somos os guardiões dessa cultura. E ele tem uma ideia extraordinária, porque eu considero uma sacada genial, que ele diz: uma parte considerável dos habitantes dos Estados Unidos é latina ou de origem latina. E não é assimilável por mais que se queira. Existem os que se deixam assimilar, existem os que passam a renegar suas próprias origens, a se embranquecer na convivência com os estadunidenses, mas existe uma grande multidão irredutível que fala espanhol, que pensa em espanhol, que cultua sua religião em espanhol, que leva para os Estados Unidos sua comida, suas roupas, suas práticas religiosas e se recusa, e que oferece aos Estados Unidos uma outra possibilidade de ser. E que está tão entranhada lá exatamente porque está sendo explorada, fazendo os piores serviços que os brancos estadunidenses não querem fazer por uma questão de supremacia racial, porque é assim que eles se sentem e defendem, e que a população negra muitas vezes não tem espaço por já ser tão segregada. E Fuentes diz:
Nós não somos invasores, nós não viemos tomar seus empregos, nós estamos limpando as latrinas que vocês não querem limpar e nós estamos lhes oferecendo de graça a nossa cultura vasta e riquíssima a vocês, pobres coitados, com uma cultura tão vazia, refém de um fanatismo religioso estéril. E é algo a se pensar, é algo a se compreender dentro da sua complexidade. É claro que ele argumenta isso com tanta paixão que às vezes faz a gente esquecer que nem tudo é tão simples, que ele mesmo já falou que nem tudo é tão simples, que quando as culturas se encontram não é assim tão tranquilo, que não é tão... e que talvez por trás dessa comunidade WASP, né, White Anglo-Saxon Protestant, né, que é dos Estados Unidos, talvez aí exista também uma complexidade que nós não alcançamos porque eles são tão uniformizados e tão pateticamente, tão cotidianamente sem graça, sem sal, sem paixão, a não ser quando estão matando, sabe? Que isso para nós é meio inacessível. Ao mesmo tempo que nós vemos avassalados por sua indústria cultural, que tenta a todo momento suplantar as nossas próprias culturas, quando olhamos para eles, não vemos nada com que nos identificar. É claro que as novas gerações criadas no meio da televisão e de outras mídias adoram reproduzir bullying na escola, criar grupos de populares, de atletas e toda essa estupidez da sociedade dos Estados Unidos, adoram copiar modelos. É muito triste e é muito deprimente ver isso acontecendo na nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe quem resiste a essa invasão cultural. Ainda existe quem se coloca de uma maneira a manter não apenas a sua própria cultura, mas a reafirmar essa cultura no encontro com as outras. E se há muita coisa a se aprender com Carlos Fuentes sobre história, sobre cultura, sobre antropologia, sobre sociologia, sobre política, há também a se pensar como é que nossos próprios países de origem lidam com isso. Porque a América, a Hispanoamérica, também é uma colcha de retalhos e de influências e de constantes migrações e invasões. E quando os espanhóis foram embora, eles não foram embora de fato. Eles ficaram aqui. E muito mais gente chegou, não só da própria Espanha, mas de outros países. A nossa cultura é um território em disputa porque ela está viva. Ela não é um capítulo num livro produzido por um intelectual encastelado numa universidade ou num apartamento em Paris. A nossa cultura está viva. E é por isso que eu recomendo a vocês, olha, eu recomendo a vocês que se aproximem, que conheçam, que entendam, que se apaixonem, porque é extremamente apaixonante. E vocês aqui do Brasil, pensem também do que foi o encontro com Portugal e como Portugal nunca nos deixou, apesar de se ver obliterado na nossa percepção. Há muito a se pensar sobre o que é ser uma colônia e principalmente sobre o que é ser uma ex-colônia.
Nossos países têm menos tempo de independência do que de colonização. Então ainda temos muito a dialogar sobre esse passado e a entender para saber quem somos, aonde vamos e por que somos assim. E é isso. Este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes, que eu vou divulgar lá no meu canal original, que leva o meu nome por extenso. Espero que vocês apreciem, porque me custou um trabalho árduo e muita autocrítica, muito pensar para dentro, muita dor produzir esse vídeo. É o trabalho de 2 semanas de afinco, mas de toda uma vida de estudos. Então, aprecie. E até a próxima.